Olá pessoal, beleza? Vou agora gravar um videozinho para você sobre a parte de propriedades de substâncias puras. Vou falar sobre diagramas de equilíbrio. Diagramas de equilíbrio são ferramentas que nós temos, para identificação de caracterização de estados de substâncias puras. Na verdade são usados também para substâncias compostas, mas nesse caso que a gente está vendo só as substâncias puras, eles servem praticamente como um GPS, que a partir de certas informações que nós temos, duas propriedades, a gente consegue identificar qual é o estado de qualquer sistema que a gente esteja trabalhando. Vamos considerar aqui, para exemplificar como é que é um diagrama de equilíbrio, vamos trabalhar com um exemplo bem simples. A gente está aqui agora aquecendo água, como se fosse uma panela, está aquecendo água numa panela. E o que acontece quando a gente esquentar a água na panela? Vai começar a virar vapor, e esse vapor, uma hora o líquido, a água que está tudo ali em estado líquido, vai virar todo vapor. E no caso, a gente sabe que a água ela vai embora, ela não fica presa dentro da panela. Mas vamos nesse exemplo aqui considerar que você tem uma pressão atmosférica suficiente para manter essa água dentro ali de uma panela que a gente está esquentando, sabe? A gente vai aquecer ela vai virar vapor, e depois ela vai virar uma mistura líquido-vapor, depois ela vai virar só vapor, mas sem nenhum tipo de pressão excessiva. Então aqui nesse caso, e depois a gente vai começar a brincar com isso aqui, a gente vai começar a colocar, apesar de eu não estar ainda falando deles aqui, a gente vai começar a colocar pesos. Deixa eu ver aqui onde é que está aqui. A gente vai começar a colocar pezinhos aqui, esses pesos, colocar um pistão também, colocar um pistãozinho, um pezinho ali dentro do nosso segurando o nosso líquido, tá? Mas por enquanto é isso, só uma pressão atmosférica suficiente para que mesmo no estado de vapor ela mantenha aquele vapor ali todo dentro da panelinha que está sendo aquecida. Nessa situação, o que acontece primeiramente no estado líquido? A gente olha para o estado líquido, vai acontecer o seguinte: você vai aquecer a água, o volume dela não muda tanto, é uma qualidade, é uma característica dos líquidos, Você aquece e eles não mudam tanto o volume deles permanece praticamente constante. É uma característica que a gente chama até de incompressibilidade dos fluidos, Nada é incompressível, mas em certas condições a gente pode considerar como se fosse incompressível a água, e aqui nesse caso ela sairia assim, começaria a se aquecer, mas ela não mudaria muito o volume não. Até que no meu desenho mudou até bastante, vou colocar mais assim, ela se aquece pra caramba, mas ela não muda tanto o volume. A partir de um certo ponto, ela vai começar a entrar em ebulição. E na hora que ela entra em ebulição, a diferença do vapor para o líquido é que o vapor ocupa muito mais volume do que o líquido. Então, todo aquele líquido vai se transformando aos poucos em vapor e vai se expandir muito. A característica dele, para substâncias puras, durante esse processo, você vai acrescentar calor no seu sistema e não vai alterar a temperatura. Temperatura e pressão permanecem constantes à medida que toda a energia que você entra é usada apenas para que o fluido deixe um estado, que é o estado do líquido, e passe a ser vapor. Tá? Então nesse processo aqui, que a gente vai passar agora, é uma retona, passa por uma reta aqui. Então ele começa daqui e vai até lá na frente, vai se expandir bastante, chegar até aqui, por exemplo. Então nesse processo aqui a gente está vendo isso acontecer, o processo onde ele vai sair de líquido e vai se evaporando até virar vapor. Chegou no estado de vapor, a partir do momento toda a energia que você jogar para dentro do seu sistema, você joga qualquer energia que agora já está tudo é vapor, toda essa energia é usada para aumentar a energia do meu fluido, energizar mais as partículas, elas ganham mais energia cinética para se colidir contra as paredes e contra essa pressão que segura eles, e aí vai começar a empurrar essa pressão para cima, e vão fazer mais pressão, entrando sempre em equilíbrio com ela, e vai se expandindo aí esse vapor. Então esse processo aqui agora começa a se expandir, aí aumenta não só a temperatura, mas aumenta também o volume pra caramba, começa a ser isso mais ou menos uma curva, mais ou menos desse jeito aqui, apesar de ter desenhado ela meio ruim aqui no final, mas era assim, uma curva dessa forma, tá? E eu vou até puxar ela aqui de volta para ficar alinhada. Aqui, beleza, tá ótimo. Essa aí seria uma curva que a gente tem. Qual é a característica que a gente tem durante todo esse processo? Algo se manteve constante. Eu mudei tudo, Comecei com um líquido, joguei calor, saiu líquido, virou vapor, vapor aqueceu, mudou a temperatura, mas uma coisa se manteve durante todo esse processo. O que se mantém constante é aquela pressão, que segura o meu líquido, ela está sempre a mesma, ela não é alterada. Essa pressão aqui, eu fiz todo esse processo, aqui no meu diagramazinho, que eu fiz no diagrama temperatura e volume, eu tenho uma pressão, e ela é constante. Olha só que beleza, é uma pressão constante. E nesse processo a gente pode pensar agora, começar a dificultar um pouco mais. Vamos só que a gente joga mais pressão agora, vou jogar uma pressão ainda maior para cima do meu sistema. Vou pegar uma pressão aqui, vou jogar esses três, jogar o meu pistão e jogar os três pezinhos aqui em cima. Vou fazer mais um diagrama. Vou jogar só, deixa eu fazer o seguinte, eu vou jogar só um pezinho. Vou tirar esses dois aqui,
Vamos tirar esses dois aqui, vou deixar eles aqui. Vou jogar só um pezinho ali em cima. E aí eu vou refazer esse gráfico aqui agora. Vai estar o processo todo, ó, mas agora eu vou ter uma pressãozinha ali um pouquinho maior. Tá? Vamos considerar que o meu desenho é perfeito aqui, que ele está vedando esse cilindro aqui completamente, o meu pistão, tá? Beleza? Agora já está numa pressão um pouco maior. Vou falar que é a pressão 2. Essa pressão 2, o que vai acontecer nela? Agora que eu estou nessa pressão 2, eu tenho algo segurando um pouco mais o meu fluido. É mais difícil para ele virar vapor. Eu tenho que jogar mais energia, ele tem que estar com uma temperatura mais alta, as minhas partículas têm que estar mais energizadas para conseguir ter energia suficiente e vencer essa pressão maior que está exercida sobre o meu fluido, não só atmosférica, mas o peso do pistão, a carga, e aí conseguir passar para o estado de vapor. Então esse processo aqui ocorre nessa faixa. Vai ser eu já tenho que estar para alcançar o ponto onde ele vai mudar, começar a mudar de fase. Eu tenho que estar numa pressão bem mais alta, eu tenho que estar por aqui, ó, mais ou menos essa pressão, e a partir dessa pressão ele vai começar a virar um vapor. Só que tem uma coisa, né? Ele não vira vapor até lá onde foi o primeiro caso, não. Ele vira bem antes, ele termina aqui, ó, mais ou menos essa faixa aqui. E aí depois ele vai, nesse ponto ali onde terminou a minha reta, ele já é vapor saturado, ele começa a se tornar depois só um vapor superaquecido aqui agora. Só a partir daqui, todo ponto que você aquecer ele cresce, vai se aquecendo. Toda energia que você jogar dentro do sistema simplesmente vai aquecer e vai se expandir. Normalmente eu tenho aqueles pontos, né, marcados, vou até marcar eles aqui para a gente identificar eles claramente. Ó, eu tenho um ponto aqui, que é o ponto onde ele é um líquido que começou a virar vapor. Ponto aqui onde ele é um fluido que agora já não tem mais nada de líquido, é só vapor. É a mesma coisa eu tenho aqui, é a mesma coisa eu tenho aqui também, tá beleza? Então tenho isso aí. E eu posso começar a jogar mais carga também no meu pistão, mas tem uma coisa que a gente identificou fácil, né? Identificou por que essa energia que começa a virar vapor, ela tem que estar mais alta. A gente sabe que está uma pressão maior, você quer virar vapor, se o fluido quer virar vapor, ele precisa de ter mais energia para vencer essa pressão que está exercida sobre ele. Mas por que essa pressão aqui, ó, esse volume final é tão menor? Porque agora o meu vapor ele tá mais comprimido, né? Ele tem uma pressão exercida maior sobre ele. O vapor sente muito a pressão que é exercida sobre ele. Se você exerce uma pressão sobre um vapor, ele vai se contrair, ele vai simplesmente se chuchar, né? Ele não tem essa resistência a não se... Ele não resiste facilmente a não se expandir, mas também não resiste facilmente a não se contrair. Se você pega um vapor, um balão, por exemplo, você aperta esse balão, ele vai aumentar a pressão e vai diminuir o volume facilmente. Então um vapor de água aquecido também tem essa característica. Ele vai estar com... Ele é um vapor, está energizado para se comportar como um vapor, mas se você aumenta a pressão sobre ele, o que acontece é que as partículas vão se aproximar e se acomoda, mas vai estar com uma pressão um pouco maior. Então o que acontece aqui nesse caso da pressão 2 é exatamente isso. Olha só, o ponto onde ele começa a ser completamente vapor, ele pode ser alcançado numa pressão muito menor, pode ser alcançado num volume, na verdade, muito menor. Olha só, esse volume aqui agora, para a pressão 2, que também é uma constante, esse volume aqui, ó, ele é alcançado, até botar uma linha tracejada aqui para ele, quer ver? Vai ficar melhor para a gente poder caracterizar essa discussão. Ó, esse volume aqui, ó, ele é muito menor do que esse volume aqui. O volume onde estava com uma pressão menor. Isso é caracterizado porque a gente tem essa questão de que um vapor ele é mais facilmente comprimido. Você exerce uma pressão maior sobre ele, e aqui a gente tem que entender isso. Essa pressão está sendo exercida mais sobre ele, né? Antes eu tinha só a pressão atmosférica, agora eu tenho uma pressão de um pistão e também de um cilindro ali, que o pistão e um pezinho que estão jogando, pressurizando isso. Então eles dificultam um pouco mais a expansão, né, eles comprimem mais o meu vapor. Então se eu começo a olhar para esse lado que eu vejo isso, eu vejo que aqui eu tenho um vapor que está realmente mais comprimido do que o vapor que estava aqui em P1, com a pressão 1. E, obviamente, isso também infere nas características do fluido que está vapor, né? Um vapor que está a baixas pressões, ele se comporta de maneira muito diferente de um vapor a altas pressões. Esse vapor aqui agora que está começando, se eu vier no processo contrário, né? Se eu vier aqui, deixa eu botar uma cor azul aqui, se ao invés de eu estar aquecendo o meu fluido, eu estivesse resfriando o meu fluido, olha só, estivesse indo de um vapor e começando a resfriar ele, vai começar a virar líquido, o que estaria acontecendo nesse caso? Eu estaria vendo um vapor em uma pressão muito alta começar a virar líquido, mas as características do vapor serão um pouco mais parecidas com as características de um líquido. Elas começam a se aproximar. Vai chegar num ponto em que eu vou ter pressões, vou aumentar minha pressão ainda mais. Eu posso colocar agora, vou colocar agora os meus dois pezinhos aqui também, ó.
colocar esses dois pezinhos aqui em cima, movimentar eles aqui para cima, vou colocar eles dois aqui e vou colocar eles em todos os outros também. Vou colocar esses dois pezinhos aqui também, vou colocar esses dois pezinhos aqui também. Olha só, todo mundo agora está com os pezinhos maiores, né? Até tirar isso aqui também, só um. Isso acho que talvez, não sei nem se vai mudar para vocês, mas muda um pouquinho para mim aqui, essa visualização ficou mais clara agora. Olha só, agora eu estou uma outra pressão, então a pressão 3, essa pressão 3, o que acontece nela? Deixa eu pegar aqui a minha canetinha, vou desenhar, ó, vou ter novamente a minha linha aqui agora, de uma pressão 3, que ela cresce. E aqui eu vou ter a linha, né, reta, que agora vai começar a virar mistura líquido-vapor, ó, mistura líquido-vapor. E ela novamente vai parar um pouquinho antes, e depois daqui ela vai chegar no ponto onde ela já é só vapor, e vai se expandir. O vapor se expande muito mais fácil, se expande para lá, beleza? E eu tenho aqui novamente aqueles meus pontos demarcados, o ponto onde ele está só começando a virar vapor, o ponto onde ele terminou de virar vapor, tá? Se esse ponto novamente ainda é menor, por quê? Porque eu tenho mais pressão sendo exercida, e se eu pensar naquela região onde o meu líquido está virando vapor, está virando só vapor, deixando de ser uma mistura líquido-vapor, virando só vapor, eu consigo, a partir dessa pressão que é exercida sobre o fluido, que é a mesma pressão do fluido por estar em equilíbrio, né? O fluido com a parte externa, com o pistão, com o cilindro, com os pesos em cima dele, com a pressão atmosférica, eles estão todos em equilíbrio com a pressão do fluido. Por ter esse equilíbrio, o meu fluido está muito mais pressurizado e ele está mais comprimido. Ele já é um vapor, mas você vê que é um vapor que está muito mais próximo das características de líquido. As características de líquido estão aqui, ó, nesse estado aqui. As características de vapor estão no estado da direita e agora estão começando a se aproximar. Vai chegar numa hora que a pressão vai ser tão alta, vai ser tão bizonhamente alta, que esse não vai ter mais diferença. O meu fluido ele vai começar a ser aquecido aqui a partir da vou botar isso aqui, ó, ele vai começar a ser aquecido. Ele se aquece e chega num ponto onde ele não passa mais por região de mistura líquido-vapor. Ele não tem essa transição de mistura líquido-vapor. Ele chega num ponto que é chamado de ponto crítico, onde as características do meu gás, ou do vapor, ou do líquido são muito parecidas. Elas não têm mais diferença, você não consegue diferenciar mais elas. Então, aqui ele passa por um processo sem virar mistura líquido-vapor e simplesmente se expande com o vapor para o lado de lá. Esse ponto aqui ele é muito conhecido, ponto crítico, ele é característica de cada substância tem o seu ponto crítico, e aqui você tem uma pressão crítica, obviamente, para ele também, e ele é caracterizado por isso, por você ter olha só, o P2 aqui é maior do que P1, esqueci disso aqui, o meu P3 ele é maior do que P2, tá? Então tá aqui. E ele é característico disso, você tem um processo em que você naquela pressão, se você vai aquecendo seu fluido, ele passa de líquido para vapor direto. Não é sublimação, não é a mesma coisa que sublimação. É um processo em estado crítico, entendeu? Então ele passa, não é sublimação, né? Sublimação seria na verdade líquido para vapor, né? Falei até bobeira aí, mas não é aquele processo de você passar direto sem ter uma interface no meio, você não gera interface, ele está num estado que é o estado crítico, onde ele não passa por essa transição líquido-vapor. Toda a energia as características de líquido e de vapor começam a se misturar, na verdade, começa a ser muito parecido. A gente vai ver isso mais pra frente. E aqui, se a gente ligar todos os pontos, esses pontos pretos que estão no nosso lado esquerdo, a gente vai ter todos os pontos onde o meu líquido começa a virar vapor, começa a entrar em ebulição. Então, nesse ponto aqui, eu posso ligar, eu vou ligar todos eles. Eu vou ligar esse aqui, vou ligar esse, eu vou ligar com esse. Opa, meu negócio está sumindo ali, atrapalhando um pouco. Vou ligar esses dois aqui, ó. Eu vou ligar esse, com esse, com esse, com esse. Acho que vou ter que fazer de um outro jeito. Vou ver se eu faço isso aqui usando um spline. Vou fazer assim, ó. Eu ligo esse com esse. Eu vou ligar esse daqui. Eu ligo esse daqui. Eu ligo ele aqui em cima. Vai ficar horrível também. Então vou preferir fazer desse jeito aqui, ó. Vou fazer ele assim. Vai ser sem spline mesmo. Vai ser... Ó, eu começo daqui, vou até esse, aí daqui eu vou até esse, ficou uma curvinha ali, aí daqui eu ligo até esse, aí depois eu ligo até lá em cima, ó, e aqui eu faço aqui o ponto máximo aqui onde chegou, ou seja, todas essas linhas estão desenhadas pela linha preta, elas representam os pontos onde, para aquela pressão, eu tenho essas linhas de pressão constante, são as azuis, terminar um ponto eu tenho uma pressão, para aquela pressão eu tenho aquele ponto ali onde vai começar a ter essa variação de
de fase, né, mudando de estado líquido para estado vapor. E essa mudança vai terminar nos pontos que ligam a curva à minha direita, né? Então aqui, ó, vai ligar esse ponto aqui agora, vai ligar lá embaixo. Ó, deixa eu ver aqui, vai ser assim. Liga até aqui, esse aqui liga aqui embaixo, esse aqui liga aqui embaixo, e esse aqui depois ele desce, é uma perninha bem alongada, né? Para quem parece ficar desse jeito assim, né? Uma curva meio grande, né? Essa curva, o que ela representa? Tudo que está internamente dentro dessa curva representa uma região de mistura líquido-vapor. Tudo que está à esquerda da curva é líquido, ou seja, tudo que está aqui nessa região é tudo líquido. Aqui dentro, tudo está naquela região de mistura líquido-vapor. Tudo que está à direita é vapor. A gente vai descrever isso com mais calma no próximo vídeo, beleza? Mas é assim que você constrói essa ideia do diagrama temperatura-volume.